Por acaso você deixaria nas mãos de um terceiro algumas das decisões mais elementares e mais importantes da sua vida? Quer dizer, você deixaria que alguém decidisse e escolhesse por você qual que é a sua orientação sexual, correndo o risco de te obrigar a casar com alguém que você não quer? Por acaso você deixaria que alguém escolhesse por você se você pode ou não ter filhos e ainda escolhesse também por você se você pode ou não seguir determinada carreira profissional, morar em determinado lugar ou ainda com qual braço que você deve escrever? Você deixaria essas decisões na mão de uma outra pessoa que não seja você? Muito provavelmente a sua resposta é não, você não deixaria, porque são questões muito elementares da sua vida e terceirizá-las aí é um problema muito grande para você. Agora, uma outra decisão que também é muito elementar para a sua vida, mas que pode ser que você esteja terceirizando, é quanto ao seu dinheiro, quanto aos seus investimentos. Porque muita gente acaba deixando essas decisões aí na mão de terceiros, como gerentes de banco e assessores de investimento. E a última vez que eu vi alguém deixar essa decisão na mão do gerente do seu banco, a pessoa acabou vivendo a vida inteira acreditando que a poupança é um dos melhores investimentos do mundo e perdeu diversas oportunidades de enriquecer. E ainda bem que muita gente já está superando esse passo aí de deixar essa decisão na mão do gerente do banco e já está começando aí a quebrar aquele estigma de que investir nas bolsas de valores é só coisa de milionário doidão. Mas ainda há um estigma muito grande, ainda há um problema muito grande, que se por um lado as pessoas elas não estão mais deixando essa decisão na mão do gerente do banco, por outro lado elas estão terceirizando esse senso crítico para os agentes autônomos e assessores de investimentos. E elas acabam acreditando em contos, como aquele de que investir no exterior é apenas para quem é milionário, para quem tem muito dinheiro, e que você deveria ficar apenas aqui no Brasil. Ou ainda, eu já vi assessor de investimento falar que você não deve deixar mais de 20% do seu capital fora do Brasil. E sabe por que eles fazem isso? Porque se você investir fora da B3, eles não ganham comissão e eles vão querer te convencer a deixar o máximo aqui. E 20% fora daqui já é doloroso para eles. Agora, quando alguém te fala que você só pode deixar 20% do seu patrimônio fora do Brasil, em outras palavras, o que essa pessoa está te falando é que você tem que deixar 80% do seu patrimônio em um país emergente, cuja crise política e a inflação é um problema constante e que os rendimentos eles não chegam nem aos pés daqueles que acontecem fora do Brasil, graças à desvalorização da nossa moeda. Essa pessoa está dizendo que você tem que deixar 80% do seu patrimônio num lugar onde ela vai ganhar a comissão dela, mas você vai estar perdendo, literalmente perdendo dinheiro e tendo acesso a uma bandeja de pouco mais aí do que só 200 ativos líquidos. Enquanto que se você não tivesse caído no conto dessa pessoa que te fez ficar dentro de uma bolha e olhado para fora dessa bolha, com certeza você estaria tendo acesso a um mercado muito mais diversificado. E é justamente para acabar com mitos como esse, para desmistificar essa questão de investimento internacional e te tirar dessa bolha, que eu fiz e eu trago aqui essa série de terça-feira para falar sobre as bolsas de valores internacionais. E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar que o principal índice da bolsa de valores, ele não é o Ibovespa, tá longe de ser. Tem muitos outros índices que são muito mais elementares do que ele e que você precisa conhecer se você quiser ter uma análise aí do mercado de forma inteligente. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Mas pessoal, antes de eu te falar quais são esses principais índices aí dos mercados acionários mundial, deixa eu te trazer alguns recados rapidinho aqui. O primeiro deles é que algumas pessoas têm me dado várias sugestões de vídeo. Muito obrigado, eu estou bem feliz por causa disso. E uma dessas sugestões que tem vindo com bastante frequência é para eu falar das ações de determinada empresa que esteja listada aí nas bolsas de valores internacionais.
papéis aí que eu acho interessante. Lembrando, claro, que não é um conselho de investimento, mas o pessoal quer saber a minha opinião. E sim, eu vou trazer a minha opinião sobre diversos papéis aqui no canal. Só que o que acontece é que a gente ainda está nos primeiros vídeos aqui da série sobre o mercado de ações americano. E a gente aqui tem um público mais avançado e um público ainda mais iniciante. Então eu preciso fazer uns vídeos também mais introdutórios para falar do basicão mesmo, de como que é abrir a conta, quais são os principais índices e quais são os principais setores. Mas fica tranquilo porque a gente vai chegar lá. E o segundo recado que eu tenho para te dar é que eu estou pensando em fazer alguma espécie de sorteio, bolar alguma coisa assim, para fazer com que esse canal cresça. Sei lá, sortear alguns livros sobre investimento, por exemplo, ou quem sabe até alguma coisa sobre offshore. Eu fico à disposição aí para ouvir as sugestões de vocês do que vocês acham que eu possa fazer para a gente conseguir divulgar esse canal, porque eu estou empenhado em querer fazer isso aqui crescer. Se você tem alguma sugestão, deixa aí no comentário pra gente, vai ser muito legal saber. E se você, assim como eu, não é tão criativo aí na busca de publicidade, de fazer propaganda para o canal, o que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer é clicar no botão de curtir. E assim como eu tenho feito, o que você também pode fazer é espalhar o canal aí na boca a boca mesmo. Manda pro teu amigo, manda nos grupos de WhatsApp aí do pessoal que quer ganhar dinheiro fácil. Brincadeira, do pessoal aí que quer investir seriamente e ganhar dinheiro na bolsa de valores, que se interessa por investimentos. Manda para todo esse pessoal, ajuda a gente na informação. E verifica se está inscrito também, se não tiver já se inscreve para parar de encher o saco e ir logo pro vídeo. E agora que eu já te dei esses recados, vamos logo aos índices que são utilizados para medir o humor do mercado de ações aí das principais bolsas de valores do mundo, os principais índices que você deve conhecer. E eu digo que o Bovespa não está entre eles, porque os principais índices, eles são justamente os índices das principais bolsas. Infelizmente, a B3, ela ainda não está entre as principais bolsas mundiais, de modo que o nosso índice Bovespa também não vai estar entre os principais índices. Agora, os índices que estão vão ser os índices das bolsas da Europa e das bolsas americanas, sendo que também tem o índice lá da Bolsa de Tóquio, que é muito importante você conhecer. Eu vou falar de todos eles agora. Os mais importantes são os da Bolsa Americana, que eu vou deixar para o final, mas eles são os mais importantes, então fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, o primeiro deles vai ser o índice Nikkei, índice Nikkei 225 Stock Average, que é o índice da Bolsa de Valores de Tóquio, e ele vai te trazer aí as 225 principais ações daquele país, do Japão. Ele é muito interessante porque ele é o principal índice da Ásia e ele é o primeiro índice que você pode ver aí na hora que você acorda. Em seguida, um outro índice que é muito importante de você ver é o Financial Times Stock Exchange, o FTSE 100. Esse índice ele vai te trazer as 100 maiores empresas em capitalização da Bolsa de Valores de Londres. E ele também é muito importante porque é um dos principais índices aí no mercado de ações. Ele já revela aí como é que está o humor do mercado logo de manhã. E entre essas 100 principais ações de empresas, você vai encontrar papéis como o da Experian, o do HSBC, o da Unilever e por aí vai. Só para citar alguns aí que você provavelmente conhece aqui no Brasil. E continuando aqui na Europa, um outro índice que você também precisa conhecer é o DAX 30, ou melhor, o DAX 30, como eu gosto de falar. Ele é o índice da Bolsa de Valores de Frankfurt e ele traz diversas multinacionais aí de peso, como é o caso da Siemens, da Volkswagen, da Bayer, da Adidas, por aí vai. São várias as empresas aí alemãs que compõem esse índice. E em seguida, mais um índice da Europa, para fechar a Europa, é o CAC 40, que eu também gosto de falar em português, é o CAC 40. Ele é o índice da Bolsa de Valores de Paris, e ele vai trazer papéis como a L'Oréal, como a Michelin, como a Renault, como a Danone, enfim, são várias as grandes empresas que estão aí inseridas dentro desses índices. Você pode jogar uma pesquisa rápida na Wikipédia pela composição dos índices e vocês vão descobrir quais são todas as empresas. Eu não vou me estender aqui falando o nome de todas elas. Mas uma observação importante que eu preciso trazer é que as principais empresas listadas nas bolsas de valores europeias, elas podem ser acessadas por meio da sua conta em uma corretora de valores americana. Isso mesmo, você consegue comprar ações da L'Oréal, por exemplo, ou da Siemens,
que estão listadas na Europa por meio da sua conta que você abriu aí para acessar os papéis listados nos Estados Unidos. O que acontece é que lá fora, as bolsas de valores mundiais, diferente do que acontece com a bolsa brasileira, elas estão muito sincronizadas entre si, de modo que uma conta nos Estados Unidos te permite acessar, em realidade, o mundo inteiro. Aliás, esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção lá atrás, quando eu comecei a investir nos Estados Unidos. Foi uma das coisas que eu achei mais surpreendente, o fato de que agora eu conseguia acessar o mundo inteiro e eu não estava mais preso no meu jardim. No fundo, até deu uma tristeza em ver que o Brasil é tão fechado assim nesse quesito. Mas por outro lado, eu me senti liberto, por assim dizer, a partir do momento em que eu comecei a acessar o mercado mundial a partir dos Estados Unidos. Mas isso é conversa para outro vídeo. Vamos voltar aqui a falar dos principais índices. E os principais índices da Europa eu já te falei. Agora eu vou te falar então quais são os principais índices dos Estados Unidos. E logo de cara eu vou te falar qual que é o principal índice não só dos Estados Unidos, mas também de todo o mercado de ações mundial. É o índice aí que todo mundo utiliza. Se você perguntar para um africano se ele conhece, um sul-africano, se ele conhece o índice da Bolsa de Valores brasileira, ele não vai conhecer, do mesmo modo que você também não vai conhecer o índice da Bolsa de Valores sul-africana. Agora, tanto o brasileiro quanto o sul-africano, ambos vão, ou pelo menos deveriam conhecer o índice S&P 500, porque esse é o principal do planeta. Ele contém as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso representa 80% do mercado acionário dos Estados Unidos. E como o mercado acionário americano ele é o maior mercado do planeta, também representa aí a maior fatia, a maior parcela de ações de empresas do mundo, em termos de capitalização. Agora, eu devo te falar que o índice S&P 500, embora seja o clichê aí o mais utilizado, ele não vai ser o meu preferido não. Tem um outro índice que eu gosto bastante, que é o Wilshire 5000. Eu falo em português. Eu gosto desse índice também, porque ele mede todas as ações de empresas que tem negócio lá nos Estados Unidos que ele conseguiu identificar. Então, sei lá, 5.000 papéis. É um índice bastante completo, provavelmente é um dos índices de empresas mais completos do planeta. Então, o que ele está refletindo é o comportamento aí do mercado acionário como um todo. Ele é realmente um índice bastante substancial aí para você olhar, que eu pessoalmente acompanho todos os dias. E dando seguimento aqui, um outro índice, esse bem tradicional lá no mercado americano, é o Dow Jones Industrial Average. Esse índice ele é lá de 1896, salvo me engano, e ele foi criado por ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Dow, que é o pai da análise técnica. Se você é trader, você sabe de quem eu estou falando, o cara é um mito. Esse índice ele é mantido até hoje pelo jornal de Wall Street, e ele traz as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Veja, ele é um índice com poucas empresas, nem se compara aí com as 500 do S&P ou com as 5.000 do Wilshire, mas ele é um índice muito interessante porque ele reflete aí a maior parte de peso da economia americana, são as blue chips. Ele é um índice aí que, fundamentalmente, historicamente, ele é composto por empresas mais do ramo industrial, considerando que os Estados Unidos se montou, inclusive, por meio aí da sua industrialização. Só que hoje em dia ele também já vai trazer algumas outras empresas que são blue chips, como o caso aí da Apple e da Google, que são do setor de software, não são do setor de indústria propriamente. Em todo caso, esse é um índice muito interessante para você saber o comportamento, principalmente, das blue chips americanas. E para fechar, um outro índice americano que você precisa conhecer é o Nasdaq Composite. Como você sabe, a Nasdaq ela é uma bolsa que ela é mais focada aí nas empresas de tecnologia. Então o Nasdaq Composite ele vai te trazer principalmente empresas do setor de tecnologia. Ele é muito interessante então justamente para esse setor. Mas calma lá, não é só empresa desse setor que vai estar lá não, também vai ter empresas de outros setores, como o setor financeiro, o setor têxtil, enfim, por aí vai. Agora, o grande elementar dele aí vai ser justamente as empresas de tecnologia. E ele tem ainda uma outra peculiaridade, que é o fato de que, enquanto todos os outros índices que eu falei anteriormente, eles têm mais empresas com maior market cap, empresas maiores, o Nasdaq Composite ele também vai ter empresas menores, empresas mais especulativas.
Então ele acaba sendo interessante também para você ver como é que está o comportamento aí desses papéis que são mais especulativos listados nas bolsas lá de fora. Enfim, esses são todos os índices que você deve conhecer, que eles são muito mais importantes do que o nosso índice Bovespa. Já é hora de sair do jardim, é hora de conhecer o mundo. E por esse vídeo é isso. Te vejo na quinta-feira.